Vamos lá então, pessoal. Continuando a aula. Olha, hoje talvez a aula termine um pouquinho mais cedo por conta do conteúdo, mas se não, eu vou aproveitar para fazer bem tranquilo, bem devagar, tá? Vamos lá então. Vamos colocar aqui para apresentação. Então, pessoal, a gente então continuando a aula de terça, né? Então a gente vai continuar falando sobre o conjunto dos números naturais, né? Eu espero terminar hoje, o que é um conjunto de número enumerável, um conjunto enumerável, tá? Acho que vai dar para terminar tudo hoje. Então vamos lá. Só relembrando da aula passada, o que a gente fez, né? A gente fez mais coisas, mas assim, então a gente tem um teorema 1, né? Teorema 1 diz que se A é um subconjunto aqui próprio dos INs, lembrando que esse N é o conjunto dos N primeiros naturais, né? Se ele é um conjunto próprio, então não pode existir essa abjeção. A gente demonstrou isso, tá? Não tem uma abjeção desse conjunto no subconjunto IN, no conjunto IN, tá? A gente mostrou isso como corolário. Se eu tenho essa função e essa função são objeções, então M tem que ser igual a N, tá? Ou seja, em particular, o que está dizendo isso aqui? Está dizendo que o número de elementos do X ele não depende da abjeção. Não depende da abjeção que você pega aqui, ó. Se ele tem N elementos, e isso é uma abjeção, isso é uma objeção, na verdade, esse conjunto tem que ser igual a esse, tá? É isso que ele está dizendo. É... Aí, finalmente, esse foi o último que a gente fez, que se X é um conjunto finito, a aplicação aqui é injetora, se somente se é sobrejetora, tá? Bom, e aí a gente começa a nossa aula. Começamos com o que aqui? Então, a aula 2, que é um corolário, continuando com o corolário do teorema 1 ainda, então o corolário 3 do teorema 1. Ou seja, o que esse corolário diz? Que não pode existir objeção entre um conjunto finito e sua parte própria. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? O que ele está querendo dizer exatamente com isso? E isso vai ser uma coisa importante de vocês se atentarem, porque isso vai ser o oposto nos conjuntos infinitos, tá? Deixa eu ver só aqui. Ah, cadê o cursor? Aqui, ó. Não estou conseguindo. Pera aí, só um instantinho. Aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu tiver num conjunto, se eu estou num conjunto finito, ah, opa, foi para o outro. Se eu tenho um conjunto finito, tá? Vamos supor 2, 4, 7, 9, o 10, tá? Eu não consigo, ele está dizendo, se eu pegar uma parte própria dele aqui, por exemplo, pegar o subconjunto, vou chamar de A como sendo o conjunto 1, 2 e 4. Eu não consigo, de maneira nenhuma, fazer uma função bijetora entre eles. Por quê? Sempre vai ficar faltando algum, sempre vai ficar faltando alguém para eu poder ligar lá no outro conjunto. Eu não consigo fazer uma função que seja objetora nesses conjuntos, tá? Isso vai ser ou seja, qualquer parte própria.
Ah, você pegou A como sendo esse. Se eu pegar B igual esse aqui, olha, por exemplo, o 7, o 9 e o 10, mesma coisa, eu não consigo fazer uma função objetora desse daqui nesse aqui, tá? E aí, isso é uma característica do conjunto finito, tá? Quando o conjunto é infinito, vocês vão perceber que isso daqui é o oposto. Na verdade, é a caracterização do conjunto infinito. O conjunto infinito, mesmo que eu pegue uma parte própria dele, ele vai ter a mesma quantidade, ele vai ter a mesma cardinalidade ou ele vai ter a mesma quantidade de elementos do conjunto todo. Por exemplo, vocês vão ver no final, pega os naturais e pega os conjuntos dos pares. Todo mundo sabe que o conjunto dos pares não é todo o conjunto dos números naturais, né? Os conjuntos naturais têm pares ímpares. Se eu tirar os ímpares, fica faltando uma parte. Mas eu consigo montar uma abjeção do conjunto dos números naturais no conjunto dos pares. E é simples, é só fazer f de x de n igual a 2n. Eu percorro todos os pares, essa função ela é sobrejetora, ela é injetora, então é uma objeção. Ao contrário desse aqui. Esse aqui vocês podem tentar a vida toda, vocês não vão conseguir fazer uma objeção. Porque ele é finito. No caso dos infinitos, isso não é verdade. Sempre eu consigo uma objeção, tá? Então vamos lá. Então é isso que eu quero mostrar, né? Então não existe uma objeção entre um conjunto finito e sua parte própria. Sua parte própria é qualquer subconjunto aqui que não é todo conjunto, tá? Vamos lá, com efeito. Se x é finito e y está contido em x, é sua parte própria, então existe um n, tá? E uma abjeção φ de n até x, porque como que o x é finito, isso aqui é a definição desse ser finito, né? Ele tem uma objeção que une IN em X. Uma objeção de X, IN em X, ou seja, a função contagem, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de a parte, a imagem inversa do Y, tá? É a imagem inversa do Y da φ. Porque o Y não é uma parte própria aqui, olha. O X está aqui e o Y está aqui, tá? Esse é o X, o maiorzão. E aqui está o IN. Vou fazer assim. O que eu vou pegar? Eu vou chamar de A. Eu vou pegar todos os pontos que estão aqui dentro, tá? E vou trazer, vou pegar a imagem da, eu vou pegar todos os pontos que chegam e caem aqui dentro, tá? Esse aqui vai ser o conjunto A. Esse conjunto A é chamado imagem inversa da φ do Y pela φ, tá? Você já deve ter. Quem fez estruturas algébricas comigo sabe que a imagem inversa de um conjunto não necessariamente a gente sempre esse conjunto sempre existe, independente da função abjeção ou não, tá? Ele é um subconjunto, a imagem inversa de y é um subconjunto que mora no IN, tá? Então vamos lá. Então esse cara aqui é um subconjunto do IN, tá? E ele, como esse cara aqui é uma parte própria, esse cara aqui, ó, o A, é uma parte própria de IN, tá? Aí então a gente vai fazer o quê? É o seguinte, chamaremos de φ de A, tá? Φ de A, abjeção de A até o Y, tá? Que é obtida fazendo o quê? Fazendo a restrição. Eu vou restringir, eu vou pegar, em vez de calcular em todo IN, eu vou pegar a função restringindo ao A. Isso aqui vai ser uma objeção, porque a função φ já era uma objeção e a restrição dela continua sendo uma objeção, tá? Aí, então pego essa φ de A vai ser a restrição de φ ao conjunto A. Bom, agora suponha que esse conjunto aqui, você tem um conjunto finito, e suponha que a gente quer provar que não existe que essa função, não existe nenhuma objeção de y em x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou supor que tem, tá? E aí, olha aqui, se isso aqui é uma objeção, a G é a composta de uma objeção, com outra objeção, com outra objeção. Então, isso aqui é uma objeção. Eu tenho uma objeção de A em N. Também é uma objeção.
que contraria o Teorema 1. O que o Teorema 1 diz? Olha, o Teorema 1 diz que não existe nenhuma objeção de um subconjunto próprio de N com ele, tá? Não existe uma objeção de A em N, onde A é o subconjunto próprio de N. Né? Bom, se isso é verdade, o que a gente acabou de fazer, assumindo que isso aqui é uma objeção, a gente faz essa composta aqui, tá? Ela é uma objeção, contrariando o fato de não exercer, como A é um subconjunto próprio de N, eu não tenho nenhuma objeção aqui, contraria o teorema 1, tá? Tem alguma dúvida, pessoal? Sabe o que vocês podem fazer para entender mais ou menos uma demonstração? A gente pode pensar assim, montar os conjuntos, né? Esse aqui é o X. Aí dentro do X, o X é uma parte própria do... O Y é uma parte própria do X. Como o X é finito, o X é finito, né? Então, como o X é finito, eu tenho uma função aqui, eu vou chamar esse cara de N, essa função, e eu tenho uma φ que vem aqui, que é uma objeção, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem inversa do Y, que vai morar aqui, que é o A. Pode ser esse conjunto aqui, tá? E aqui, essa daqui é o Y, é igual a φ a menos 1 de A, né? Ó, e aí, o que ele fala? Ele fala, faz o seguinte, olha. O φ de A, aquela φ de A vai ser a restrição da φ ao A aqui. Então, fica... Essa daqui é a φ de A que vem aqui. Tá? Φ de A. O que ele está fazendo? Como que fica a objeção aqui? Se existisse uma objeção, ele fala, se existisse uma objeção, vamos colocar aqui, olha, uma objeção do y no x, tá? Vou colocar o y aqui fora, tá? Para ficar mais fácil. Se tivesse uma objeção aqui, eu teria uma função f, né? Aqui ele está saindo do y para o x, então eu vou chamar essa daqui de... Eu preciso da f, eu vou organizar melhor aqui. Então fica aí n, o a aqui. Vou colocar aqui n, vou colocar o y aqui, vou colocar o x aqui, tá? O que ele faz? O que ele faz? Ele está me dizendo que se eu fizer, se puder, e se isso aqui for uma objeção, daqui para cá for uma objeção, ó, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar a, a imagem inversa, posso pegar a inversa posso pegar a φ de A, o que a φ de A faz? A φ de A pega, leva aqui, tá? A φ de A sai daqui, aqui. Depois, da φ de A, a F sai daqui e chega em X. E depois eu faço o caminho inverso. Filho da mãe. Depois eu faço o caminho inverso para... Como sendo aqui a φ a menos 1. Quem que é a φ a menos 1? A φ é menos 1. A φ sai de A em Y, né? O A está aqui. A φ sai de... Não, do IN. Cadê a φ? Do IN em X, tá? A φ sai do IN. A φ. Deixa eu apagar aqui. A φ vai daqui a aqui. Então, eu pego a inversa dela. Então, eu faço isso, venho aqui, vou por essa e depois volto por essa daqui. Isso vira uma objeção, tá? Uma objeção de x no IN, do y no IN. Tá? Que vai ser a contradição, como o A lá quando é um conjunto próprio, ele vai ser uma contradição com o teorema 1, tá? Não sei se meu desenho ficou legal, se vocês quiserem, eu faço de novo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ou ficou confuso? Se ficou confuso, eu falo de novo.
Eu vi que o desenho não ajudou muito, eu achei que ia ajudar, ficou pior. A gente pode continuar? Ficou um pouquinho confuso, mas na hora de fazer uns exercícios, acho que vai ficar mais claro também, né, professor? Mas pode continuar, por mim pode continuar. Tá, se quiser eu explico de novo. Quem que falou, perdão, que eu não estou vendo vocês? Foi o Clenet, professor. Ô, Clemente, você quer que explique de novo ou vamos para frente? Pode seguir em frente, qualquer coisa eu tiro as dúvidas no atendimento. Tranquilo, vamos então. E desculpa, esse desenho eu achei que ia ajudar, ele acabou atrapalhando. Deixa eu até apagar aqui. Eu teria que pensar melhor para fazer, né? Mas assim, o mais fácil de entender é assim, olha, o que que ele fez, só fazendo um resumo, ele fez o seguinte, ele vai mostrar uma contradição, Clemente. Então, a primeira coisa, ele pegou o A como sendo a imagem inversa do Y, porque como o Y está contido aqui dentro, e o X é finito, então eu tenho essa objeção. Quando eu trago a imagem inversa, ele vai estar aqui dentro. Por quê? Para esse aqui, ó, para o IN, eu já sei o resultado. Eu sei que qualquer subconjunto dele aqui, eu não tenho uma objeção nele. Quem que me dá isso? O teorema 1. Tá? Então ele fez isso para criar essa contradição, tá? Feito isso para criar essa contradição, o que que ele fez? Aí ele pegou uma função auxiliar, que é essa daqui, ele pegou essa φ, é a restrição da φ dessa φ ao conjunto A, tá? O conjunto A não é todo IN, então ele pegou só a restrição. E aí ele supôs, se tiver uma composta, o que que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir ligar o conjunto, eu vou conseguir fazer uma abjeção do conjunto A, que é a imagem inversa aqui, que é um subconjunto próprio desse aqui, em IN, tá? Que é aqui. Só que não pode. Quem fala que não pode? Teorema 1. Teorema 1 ele me diz o seguinte, olha, se há um subconjunto próprio, então não posso ter essa abjeção aqui, tá? Só para ficar como mais claro que é melhor assim do que o desenho que eu fiz, tá? Peço desculpa. Na próxima vez faça um desenho melhor. Então, gente, então aqui a gente a gente mostrou então que se o cara é um subconjunto próprio, né? Se Y é um subconjunto próprio, eu não consigo aqui, olha, não pode existir uma objeção entre um subconjunto finito e sua parte, tá? Própria, qualquer parte própria dele. Próximo passo agora vai ser o seguinte, tá? Esse lema aqui ele vai ajudar a gente na demonstração do próximo teorema, tá? Que todo subconjunto finito, todo subconjunto de um conjunto finito é finito. É claro, né? Por obviedades aí, mas assim, tem que provar, tá? A gente vai precisar desse lema. O que que esse lema faz? Olha, então, olha, ele fala assim, se f de x em y é uma objeção, e eu dou um ponto dados, um ponto a em x e um y e um b em y, então existe uma objeção de x em y tal que G de A é igual a B, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar como que é a demonstração para vocês. Dessa vez o desenho vai ser decente, tá? Então, assim. Então, vamos lá. Eu acho que agora vai ficar um desenho decente. Vou pegar aqui A, B, se ele deixar eu fazendo. B, C, D. E, F, G. Não, ficou muito pequeno, deixa eu fazer maior. E, F, F, G, H. Tá? Então, eu vou fazer uma objeção aqui. Qual vai ser a objeção? Eu vou fazer o A
e no H, o B vai no F, o D vai no E e o C vai em G, tá? Isso aqui é uma objeção porque ela é injetora, né? Porque cada ponto aqui está ligado a um único ponto aqui, não tem dois caras chegando no mesmo ponto aqui, então ela é injetora. E como eu varri todo o conjunto, ela é sobrejetora, tá? Esse aqui é o conjunto X, esse é o conjunto Y. O que ele está falando? Se eu tenho uma objeção ali, f de x em y, então, dados A em B, A em X e B em Y, eu consigo montar uma outra objeção de forma que essa nova objeção G, ela exatamente leva o A no B. Tá, ele vai fazer um rearranjo aqui. O que ele vai fazer? A ideia vai ser a seguinte, eu vou lá, a ideia da demonstração vai ser assim, como ela é sobrejetora, então vamos lá. Como essa função aqui ela é sobrejetora, tá? Primeiro, olha, ele fala assim, ó, tem o B aqui, então B, esse B está morando no Y. O Y é o contradomínio, mas como a função é objetora, o Y tem imagem. Então, o Y é imagem de algum ponto, tá? Então, vou colocar aqui de novo nossos pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer um rearranjo, tá? Eu vou pegar... Eu sei que o B é a imagem de alguém. Quem que é a imagem da... O A, ele está aqui. Ele é a imagem de... Tem alguma imagem. O que seria esse B' aqui? Esse B' aqui, no meu caso aqui, é o H. Ó, a imagem do A pela F é o H. Ok, tá? Aí ele, como ela é sobrejetora, existe uma linha, tal que acontece o quê? F de A' chega no B que ele deu aqui, tá? Então tem alguém no contradomínio, tá? Tal que para esse cara do contradomínio, eu tenho todo mundo contradomínio aqui, ele tem uma imagem, tá? Vamos supor que eu estou falando que esse B aqui, no nosso caso, eu vou pegar o A e o E. Então, assim, quem que é esse cara que ele está falando que existe aqui, tá? Como ela é como ela é como ela é sobrejetora, existe uma linha tal que f de A' é B. Esse aqui eu estou chamando, eu estou usando, como eu usei o B aqui, eu vou usar o E aqui. Tem alguém que está chegando no E? Tem, é o D. Então o E aqui é o f de D, certo? O f de A aqui, o f de A que ele está falando aqui, tá? O f do A, o A está chegando em quem? Em H, tá? Guardar isso aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele usando isso, e como essa função aqui é sobrejetora, para o nosso E existe um D aqui, existe um Azinho linha tal que a F de A' é igual a B. Tá, então o nosso B é igual a E. Quem que é o D? Quem que é esse A' que ele está falando? É o D. Tá aqui, tá? Então esse aqui, o D, é o A' dele aqui. Depois a gente vai ver como, depois eu vou explicar a demonstração. Eu só quero para montar. Exatamente isso aqui. Então, o que eu vou fazer para rearranjar? A ideia dele é, já que a gente fez isso, então a gente faz o seguinte. Eu redefino a função. Eu quero que essa objeção seja a G de A tem que ir no B. O A, esse aqui, o nosso B é o E. Então, agora eu vou redefinir. Eu vou dizer que a vai em E. Tá? Ou seja, eu rearranjo a minha aqui. E ele vai dizer, para complementar, que G de A' é igual ao B', né? Tá? E quem que é o B' aqui? O B' é a imagem da F de A, que é o H. Então, eu vou falar que o F de A', o F de B é o cadê? Então, o A' está aqui, beleza? Então, eu vou pôr G de A, e o G de A' é igual a B'. Quem que é o A' aqui nosso? O A' nosso é o
D. Então, o D, ele vai ter que ir em quem? No B'. E quem que é o B'? B', aqui o G de B', aqui. Então, o B' vai no... É a imagem do F de A. O F de A é o H, então B' é no H, tá? E aí o restante, ele fala o quê? Aí o restante mantém igual. Então, o B ainda continua indo no F e o C continua indo no G, tá? Ou seja, o que ele fez daqui para cá? O que ele fez daqui para cá? Ele só rearranjou a função, tá? Essa a ideia da demonstração. Então, vamos na demonstração. Ó. Então, vou demonstrar. Se eu tenho uma objeção aqui, A aqui em x e B em y, então existe uma objeção, G de x, e rearranja isso de forma que o G no A, o A vai no B, tá? Antes, o A poderia não estar indo no B, tá? O que eu faço? Eu faço um rearranjo para o A ir no B. Vamos ver. Então, vamos lá. Primeira coisa. O F de A. Vou pegar o F de A. Tem que identificar o F de A. O F de A eu vou chamar de B', tá? Como F é sobrejetora, aí eu aproveito como F é sobrejetora, vai existir o A', tal que F de A' é igual a B. Certo? Que no nosso caso aqui, o A' é o D, tá? E o B é o E. Então, isso aqui tudo é garantido por quê? Por hipótese. F aqui é uma objeção. Tá. Aí eu vou definir a minha G. Tá? Minha G vai ser o seguinte: a G de x em y vai ser G de A igual a B e G' de A igual a B'. Tá? Redefinir ela, que eram esses dois pontos que eu precisava. Eu precisava redefinir a função para o A, tá? Eu precisava redefinir a função do A, porque o f de A está chegando em B'. Não é isso que eu quero. Eu quero que o f de A, a nova função, quando eu calcular em cima do A, tem que dar o B. Então, eu faço isso. Eu defino G de A igual a B, só que esse B', ele ficaria solto. Por quê? Antes o A chegava nele. Se eu não redefinir, ele vai ficar solto e eu perco a objeção. O que eu vou fazer? Vou arrumar um cara para chegar nele. E quem que vai ser esse cara aqui que eu vou trocar? É o A' que estava chegando no B, tá? Aí eu também socorro o B, porque antes o B, que é no nosso caso o H, o B estava sendo o D que estava chegando nele, estava sendo o A que estava chegando nele. Como eu estou fazendo agora o A querendo ir aqui, eu teria que arrumar alguém para ir nele. Quem que eu faço? É o cara que estava indo no B. Eu troco, vou para esse aqui. Então, eu rearranjo de forma que o A vai no E, tá? O A vai no B e o A' vai no B', tá? E G de x é igual a f de x para o restante. Continua sendo uma objeção, tá? E continua sendo uma objeção e agora ela satisfaz o que a gente quer, né? Esse lema aqui ele vai ser útil agora para nossa próxima demonstração que eu falei. Né? E todo subconjunto de um conjunto finito é finito, tá? Ou seja, se eu tiver um y contido em x, o x é finito, o y também é finito, tá? Então vamos fazer aqui vocês entenderam a ideia do lema, né? O lema é, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Tá? O lema só diz assim o seguinte: se eu tenho uma objeção lá, eu posso rearranjar essa objeção de forma que eu leve um elemento no outro que eu queira ali. Né? Dado dois pontos, um A no X e um B no Y, eu vou fazer que essa nova objeção G de A vai no B, tá? Eu vou precisar disso aqui. Então, por que eu vou precisar disso aqui? Olha? Então, vamos lá. Primeiro, olha, então a gente quer provar que todo subconjunto do conjunto finito é finito. Vou começar provando inicialmente o caso particular. Vou provar um caso particular para depois provar o geral. Qual que vai ser esse caso particular? Vamos lá, o caso particular. Se x é finito e A é um ponto de x, então x menos A é finito, tá? Esse é um caso particular por quê? Porque esse daqui é um subconjunto do x, porque eu só estou tirando um elemento do x, então é um subconjunto do x. Só que quando eu tiro um elemento do x, esse cara aqui é um subconjunto próprio desse.
Então, é um caso particular, porque nem todo subconjunto próprio é dessa forma, tá? E é aqui que eu vou usar o lema, tá? Então, com efeito, né? Ou de fato, com efeito de fato, é tudo a mesma coisa. Existe uma bijeção, tá? Como esse cara é finito, por definição, existe uma bijeção do IN em X, tá? A qual a gente pode fazer o seguinte, olha. A gente vai precisar aqui. A gente não tirou o A aqui, então eu vou precisar levar um elemento do X no A. Mas vai ser um elemento específico. E qual é esse elemento específico? É o N, tá? Então, olha. Então, pelo lema, a gente pode supor que f de n, olha, essa objeção pelo lema aqui, a gente pode supor que é o seguinte: não importa todos os elementos que estão aqui, menos um. Quando eu chegar aqui, ó, esse IN, vocês têm que sempre lembrar dele, o IN, né? Só para todo mundo não ficar perdido. O IN é o conjunto 1, 2, 3 pontinhos de N. O que ele está dizendo? Que esse N vai no A, tá? Que a imagem do N aqui é o A. Bom, então pelo lema lá eu posso supor que o f de N é igual a A. Exatamente. Se eu dou um N nesse conjunto aqui e o A no X, então pelo lema anterior eu consigo encontrar uma bijeção que satisfaça isso. Tá? Beleza. Então eu posso supor isso. Aí a gente vem fazer os casos. Se o N for igual a 1, então o X menos A é vazio, e a gente sabe que o vazio é finito, por definição. Tá? Se o N for maior que 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a restrição da F em N, tá? O que é a F? Aqui é o IN, tá? É o conjunto 1, 2, 3 pontinhos N. E aqui é o X, tá? Tem os pontos aqui. Eu sei que o 1 vai nesse aqui, pode ir nesse aqui, esse aqui vai aqui. E tem o A aqui. O N vai no A. O que ele falou que vai fazer? Ele vai tomar a restrição. Ele vai tirar todo mundo menos o N. Vai pôr todo mundo menos o N. Então, aqui, essa daqui é uma restrição. Então, a F, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar F, a restrição da F, a IN menos 1. Quem que é IN menos 1? É esse cara aqui sem o N. Tá? E como a F é uma objeção de IN em X, a restrição de F é uma objeção de IN menos 1 em X menos A. Aí logo, se tem isso, então x menos A é finito. E quantos elementos ele tem? Se é uma objeção, daqui aqui, esse cara tem n menos 1 elementos, esse cara aqui, o x, vai ter n menos 1 elementos, ele é finito, tá? Beleza, esse é um caso particular. Por que é um caso particular? Porque nem todo conjunto próprio do subconjunto próprio de x é dessa forma, tá? Agora eu vou para o caso geral. Como que é o caso geral? Eu vou mostrar por indução sobre n. Tá? Então, por que eu fiz esse primeiro caso aqui? Isso aqui vai ser o meu primeiro passo de indução. Vai usar para o meu passo de indução, né? Então, o caso geral vai ser por indução. Vamos lá. Sobre N. E o N, lembrando, é a quantidade de elementos de X. Tá? É evidente o seguinte. Então, a gente precisa... O que é a indução? Eu preciso provar para um primeiro caso, no caso N igual a 1. Depois, suponho que vale para n menos 1, ou n, né? E aí eu provo para n ou n mais 1. Depende. Se eu supus que vale para n menos 1, eu provo para n. Se eu supus que vale para n, eu provo para n mais 1. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai supor que vale para n mais 1. A gente vai mostrar o caso n mais 1. Tá? Então, vamos lá. Se x for vazio ou n for igual a 1, ou seja, se o x tem um elemento só, o teorema já é verdadeiro. Quem que fala isso aqui, ó?
É o caso que a gente fez anteriormente. E também não precisava nem do caso anterior, porque a gente vai usar aquilo no passo de indução. É que o vazio, se o x for vazio, é claro que qualquer subconjunto vazio é vazio, ele é finito. Se o n se o n for igual a 1, o x tem um elemento e qualquer então o único não tem subconjunto, o único subconjunto próprio é o vazio, então é finito, tá? E aí eu suponho então que o teorema é verdadeiro para n-1 elementos, tá? N elementos, perdão. Eu vou supor que vale para n elementos e vou mostrar para n mais 1, tá? Então seja x um conjunto de n mais 1 elementos. E y um subconjunto qualquer de x, tá? Mas esse y ele é próprio, tá? Ele não é o x. Porque se ele for igual a x, o x já é finito, beleza. Só que se ele for um subconjunto próprio, a gente vai provar fazendo o seguinte, olha. Eu vou tomar o a em x. Se ele é um conjunto próprio, se ele é um subconjunto próprio de x, o que vai acontecer? Tem algum elemento no x que não está em y. Então, seja a pertencente a x que não está em y. Então eu faço o seguinte: se ele não está, eu tenho que o y vai estar contido em x menos a. Claro, né? Porque o a não está em y, então não atrapalha. O y já era subconjunto de x. Eu tirei um elemento que não estava em y, então ele continua contido nesse elemento, nesse conjunto. Só que, qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que x menos a, como eu tirei um elemento, ele tinha n mais 1, ele passou a só ter n. Só que para todos os conjuntos, para todos os subconjuntos, para todo conjunto com n elementos, o teorema é verdadeiro. Então, para x menos a vale o teorema. Então, segue que y é finito, porque o y está contido num conjunto de n menos 1 elementos, tá? E aí termina a nossa demonstração, que foi o passo de indução. Qual que foi a regra? A gente primeiro precisava provar para o caso, provar nosso passo de indução, por isso que eu fiz para o caso particular é o passo de indução, tá? Aí eu vou fazer indução sobre N, a gente começa provando, no caso, se o X é vazio, aí é óbvio, se o X tem um elemento, o único subconjunto, os únicos subconjuntos de X são ele próprio e o vazio, tá? E para o caso geral, eu só faço o quê? Eu retiro um elemento de X e caio num passo anterior, e aí eu uso o que eu fiz aqui em cima e consigo mostrar que esse conjunto aí tem n menos um elemento, tá? Certinho? Pessoal, conseguiram entender? Posso pôr na prova? Mas é uma boa questão, né? É bem legal isso. Oi? Oi, Renato. Começou já, né, professor? Tava demorando. Agora eu tô curado do Covid de vez, agora eu tô faceiro. Viu, Graças Renato? a Deus. Hã? Dá Graças bem, né? a Deus, né? E aí? Vocês já vacinaram? Você já vacinou? Não, eu ainda não. Essa é a vantagem de ser professor velho, né? Que aí você é vacinado antes. Mas dia 15 de setembro eu tô em Tuiutaba de novo para vacinar a segunda dose. Tá? Mas tirando a Renata, posso colocar na prova, pessoal? Pode não, pode Já ia falar, Falando em prova, já tem alguma minha data, sim? Acho que eu vou colocar essa questão disfarçada lá, porque vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Então, se for verdade, então o que a gente provou? Que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. É o óbvio, né? Vamos lá. Corolário. Dado uma função f de x em y, se y é finito e f é injetivo, então x é finito.
Por outro lado, se x é finito e f é sobrejetor, então o y é finito, tá? Então tem duas coisas aqui, ó. Isso aqui é uma função em x e em y. Se caso o contradomínio for finito e a função for injetiva, o x tem que ser finito, óbvio, né? Porque só vai ter... O que, que vai acontecer? Só tem a função injetora. Pensa comigo. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui um A, B. Deixa eu abrir a lousa aqui que eu acho mais fácil. Que a lousa não fica fazendo essas falhas. Vamos ver se ela vai abrir direitinho aqui. Se ela abrir aqui, eu abro outra. Eu prefiro melhor perder tempo, porque eu fico escrevendo ali e fica ruim, né? Vai demorar um pouco, tá, pessoal? É para vocês estarem vendo uma coisa branca aí, com uma coisinha girando azul. Vocês estão vendo? Não, né? Porque travou aqui para mim. Aqui Então, para mim já carregou, professor. Ah, tá. Para mim travou aqui. Ah, tá. Veio. Vamos ver. Eu acho que agora eu consigo escrever. Ah lá, não é possível exibir. Ó. É uma porcaria isso aí. Sumiu, né? Eu vou abrir uma outra que é fora dali. Eu não sei, deve estar com algum problema no Teams que ele não está deixando pôr essa lousa aí. Mas eu falei, a gente pode fazer com calma, né? Whiteboard. Agora deixa eu ir compartilhar com vocês esse aqui, ó. Todo mundo vendo aí um negócio cheio de riscada aqui. Eu vou limpar a tela. Todo mundo vendo, pessoal? Sim. Sim. Eu tô vendo, professor. Agora só falta eu poder escrever aqui. Ele está indo lá para outra tela. Envergonha só um pouquinho. Aqui. Ó, como a gente estava falando, né? Deixa eu só voltar aqui para eu ver um slide, né? Aqui. O slide, então, aqui, deixa eu só colocar desse lado aqui por enquanto. Se ele deixar, né? Não vai deixar. Deixa eu só tirar. Bom, aqui, pessoal, então... Ó, o que eu estava falando, então, olha, primeira coisa. Se eu tenho uma função, esse aqui é o x, esse é o conjunto y. Então, eu vou fazer o caso primeiro, tá? Eu vou lá. No primeiro caso, eu tenho que que o y é finito e f é injetiva, tá? Então, o y é finito. Então, o y tem 1, 2, 3, 4 elementos. Vou colocar aqui pontinho, tá? Porque o x pode ser um conjunto de pontinhos. Se o y tem 4 elementos e a função é injetiva, se eu estou falando que a função é injetiva, ela tem que ser isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui também. Espera aí. Deixa eu só apagar aqui, que não vai deixar eu pôr o outro, vou fazer um pouquinho maior.
Pode acontecer esse caso aqui, ó. 4, 5, 6, tá? E aqui tem 4. Então, eu ligo esse ponto no 3, esse no 1, esse aqui no 2, e esse aqui vai lá no 6. Essa função é injetiva, tá? Ela é. O conjunto y é finito? Ele é. Pode até ser que a função não chegue aqui, mas ela não pode até ser que 2 pontos aqui ficaram sem imagem. Normal, mas é por quê? Porque a gente tem mais elementos desse lado que esse. Mas eu tenho o seguinte, esse conjunto é finito, ele tem 6 elementos, e essa função é injetiva. Tem como o conjunto desse lado aqui ser infinito? O conjunto x ser infinito? Vamos lá, eu vou escolher um Planet. O que você acha? Oi, professor. Olha, eu tenho que a função f aqui, ela é injetiva e o conjunto y é finito, ele tem 6 elementos. Tem como o conjunto x ser infinito? Foi muito baixa a última coisa que você falou, professor. Ó, tem como o quê? Olha, tem duas coisas. A função é uma função de x em y, essa função é injetiva, e o y, o contradomínio, ele é finito. Tem como o conjunto x ser infinito? Tem infinito? Ele O x então não tem. Se ela é injetora, não. Não, ele tem que ser não tem. finito. Porque ele vai se tiver ligar. mais elementos, os outros elementos não vai ter uma ligação única com o y, certo? Exatamente isso. E também é lógico, né? Porque aqui, como esse conjunto é finito e ele é injetivo, então ele vai ter liga. Cada elemento aqui vai ser só um que está chegando nele, né? Mas ele é finito, então só tem um número finito de possibilidades para isso. Então não tem como esse conjunto ser finito. Mais ou menos parecido do jeito que você explicou, Clemente. Tranquilo? Ó, Tranquilo. então é isso que a primeira parte está dizendo. Só que tem uma outra coisa. Ele também está dizendo outra coisa assim, olha. Se a função é sobrejetora, então a f é sobrejetora. Então eu vou fazer o contrário agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse pontinho vai no 2, esse pontinho vai no 1, esse aqui vai no 3, esse vai no 4, esse pontinho vai no 5, esse pontinho vai no 6, e o outro pontinho, para não ficar sozinho, porque é uma função, ele vai no 5. Tá? Essa função até, olha, e ele disse então que essa função é sobrejetora e o x é finito, tá? Exatamente, o x tem 6 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 elementos, perdão. Tá? O x é finito e essa função, ele tem 7 elementos e essa função é sobrejetora. Tem como o y ser infinito? Não, né? Porque é uma função... Pode falar, Clemente. A função é sobrejetora, né, professor? Isso, sobrejetora. Quer dizer que a imagem é todo o contradomínio. Então, nesse caso, não. Nesse caso, não tem como o y ser infinito, porque é o seguinte, como ela é ligada para todos, uma função sobrejetora, ela tem todo mundo aqui a imagem, e as imagens estão vindo provenientes desses pontos. O que acontece? Esse conjunto até pode ter um número maior de pontos que esse aqui, mas ele é finito. Então, ele só tem finitas possibilidades de ligar aqui. Então, aqui tem que ser finito. Se ele fosse infinito, não teria como essa função ser sobrejetora, tá? É isso que esse corolário 1 está dizendo. Vou voltar a compartilhar. Vamos lá. Compartilhe agora o PowerPoint. Põe a apresentação. Tá, exato. Aí foi isso isso que a gente vai mostrar, olha. Se f é uma função, x é finito e f é injetivo, então x é finito. Por outro lado, se x é finito e f é sobrejetivo, então y é finito. Ou por outras vias, você pode perguntar assim, olha. F é uma função. Contradomínio é finito e f é injetivo, então o domínio tem que ser finito.
Agora, se o domínio é finito e f é sobrejetivo, então o contradomínio tem que ser finito. Tá? Vamos lá. Então, vamos começar. Supõe que f é injetivo, tá? Se f é injetiva, tá? Gente, toda função injetiva, ela é uma bijeção dela sobre a imagem dela, tá? Ela é uma objeção dela sobre a imagem dela. Porque o que falta para uma função objetiva, injetiva ser objetiva? É que ela é sobrejetiva. Ou seja, pode ser que lá no contradomínio esteja sobrando gente. Mas aí, quando eu tomo só a imagem, eu estou pegando todos os pontos que tem uma imagem. E aí os que ficaram de fora, ficaram de fora. Aí eu estou considerando, redefinindo a função e considerando ela no conjunto imagem, tá? E aí, então, ela vira uma bijeção, tá? Então, toda função injetiva, ela é uma bijeção sobre a imagem, tá? Então, é isso que ele está falando, olha. Se ela é injetiva, então ela é uma bijeção do x sobre a imagem de x, tá? E essa imagem de x mora no y, que é o contradomínio, tá? E o contradomínio é finito. A gente acabou de provar lá que o teorema 2, que é todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Então essa imagem aqui é finita. Como ela é uma bijeção, tá? Como ela é uma bijeção, ela tem que ter o x vai ter que ter a mesma quantidade de pontos da imagem. Bom, mas se a imagem é finita e o x tem a mesma quantidade de pontos da imagem dele, pela f, o x é finito. Tá? Agora, por outro lado, se f é sobrejetivo e x é finito, a gente sabe que se f é sobrejetivo, agora para cada y, a gente sabe que existe x tal que f de x é igual a y. Daí eu faço o seguinte, então para cada y eu vou escolher o x, né? Tal que f de x é igual a y, e eu vou colocar aqui g de y é igual a x, tá? O que ele fez foi o seguinte. Tem o A, não vai deixar eu escrever aqui. Eu acho que vale a pena, eu vou compartilhar de novo a lousa, tá? O ruim é que é isso, não dá para, tem que sempre ficar fazendo esse compartilhamento, mas paciência, né? Podia ser pior. Ó, o que ele está dizendo aqui é isso, ó. Se eu tenho, vou fazer aqui mais longe. Ó, se eu tenho uma função que é sobrejetiva, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vai no 4, esse vai no 2, esse vai no 5, esse aqui vai lá no 1, esse aqui vai no 6, tá? Sobrou alguém? Sim, tem o 4 só, tem o 3 sozinho, né? Esse aqui vai lá no 3. Bom, esse aqui vai ficar sozinho, eu vou fazer ele no 6 também. O que ele está dizendo? Ele vai redefinir uma função g, olha. Esse aqui é o y e esse é o x, tá? Ele vai redefinir uma função g. A função g vai sair do y, ela vai sair vai sair não do y, mas ele vai reformular de forma que é o seguinte, olha. Eu olho para o 1. O 1 está chegando nesse pontinho aqui. Então, deixa eu desenhar o conjunto dos pontinhos desse lado aqui. E aqui, conjunto desses daqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O que ele vai falar? Olha, como ela é sobrejetora, para cada ponto aqui eu tenho um x que chega nele. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, no 1. No 1 eu tenho esse aqui, olha, o pontinho é o quarto pontinho para baixo. Então, no 1, a minha g vai pegar do quarto pontinho para baixo e vai levar lá no 1. Isso aqui ó, é a g, tá?
Desculpa, a G vai sair do 1, perdão, chegando aqui. Isso. Deixa eu só apagar para não ficar ambíguo aqui. Aqui. Isso. O 1 vai lá no quarto pontinho, tá aqui. A G. O 2... o 2 tem quem está chegando nele aqui. Então, o 2 está chegando no na segunda posição ali. O 3 aqui tem um cara que está aqui, que é o antepenúltimo aqui. Então, eu vou lá no o 3 eu vou levar no antepenúltimo aqui. O 4, quem está chegando nele? O 4 está chegando nele o... Deixa eu ver se eu defini direitinho, né? Esse aqui está chegando no 3, esse aqui está chegando no 4. O 4 é o 1. O pontinho primeiro. Então, o 4 vai lá no pontinho primeiro. O 5 é o terceiro pontinho aqui. Então, o 5 vai lá no terceiro pontinho. Agora, o 6 que é uma coisa. O que ele fez? Olha, eu posso escolher, ele fala assim, eu posso escolher um Y, eu posso escolher um X tal que que f de X é igual a Y. Por que ele fala que ele pode escolher? Que é isso, olha, nesse daqui tem um pontinho aqui, esse pontinho aqui que é o terceiro de cima para baixo, né? Ou o quinto de baixo para cima. De cima para baixo é o quinto e o de baixo para cima é o terceiro, tá? E também, chegando no 6 aqui, tem o último, tá? Aí eu posso escolher. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o que está chegando o 6 para ele ir no último pontinho aqui, tá? E aí eu vou pintar de vermelho só para vocês verem. O único pontinho que ficou faltando foi esse aqui. Mas não tem problema. Porque essa nova função, essa G aí que a gente criou, esse vermelho aqui, o que eu faço? Como eu escolhi, eu apago ele. Tá? E só sobrou esse aqui, ó. Então deixa eu colocar de preto. Só sobrou esse aqui. E aí eu formei essa nova função. Eu pude escolher. Por que eu pude escolher? Tinha 2 chegando. Eu não podia colocar com os dois, que senão não é função. Então eu escolho um e o outro eu jogo fora. Eu joguei fora foi aquele dali que estava antes em vermelho, né? Tá? Então essa vai ser a ideia da demonstração. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, se ela for uma sobrejetiva, então para cada y aqui eu posso escolher um x e eu vou chamar g de y dando nesse x. É como se fosse a imagem inversa, tá? Por que eu posso escolher? Porque eu sei que ela é sobrejetiva, pode ser que ela não seja objetiva, e aí eu vou ter duas escolhas, eu vou ter duas possibilidades. Eu escolho uma e a outra eu jogo fora, para redefinir a nova função g de x, tá? Então eu defino g de x. Essa função g de x aí, ela define uma aplicação, tá? De forma que o quê? De forma que a hora que eu calcular, olha, a f de x é igual a y. Se a f de x é igual a y, o que acontece? Tem que a g de x, eu tenho que x é igual a g de y. E eu sei que a f de x é igual a y. Esse aqui eu tenho porque a f é sobrejetora. E esse aqui eu defini assim. Então, a hora que eu calcular a f de x, vai ser eu estou calculando a f de g de y, tá? Se isso é verdade, então isso aqui vai ser a f calculada na g de y é o próprio y, tá? Ela satisfaz isso. Então, f da g de y é igual a y, para todo y no contradomínio. Então, eu sei que se essa função satisfaz isso, eu sei que a g é injetiva. Vamos ver se é verdade? O que é uma função injetiva? Uma função injetiva, g vai ser injetiva se eu fizer g de y1 igual a g de y2. Isso aqui for implicar que y1
igual a y2, tá? Se ela é injetiva, vale isso. Bom, eu sei que vale essa propriedade aqui. F de g de y é igual a y. Então, vamos lá. Começa o g de y1 igual a g de y2. Estou começando, eu vou ter que provar que y1 é igual a y2. Mas isso aqui implica, eu posso aplicar a f dos dois lados. Apliquei a f aqui na g de y1 e apliquei a f aqui na g de y2. Tem que apagar. Bom, se isso é verdade, então aqui isso aqui implica, vou continuar aqui em cima. Essa daqui vale essa propriedade. Então isso aqui, olha, esse aqui é igual a y1. Vale essa propriedade aqui também. Então isso aqui é igual a y2, eu mostrei. Então toda função que satisfaz isso, essa função ela é injetiva. A g tem que ser uma função injetora para valer isso, tá? Então, olha, a g é injetora. Só que a gente já mostrou. No caso da função injetiva, a gente já fez a conta. A gente fez se a função é injetiva e o contradomínio é finito, então o domínio é finito. Quem que é o domínio da g? O domínio da g é y. Bom, se g é injetiva e o contradomínio que é x, a gente está supondo que o x é finito agora, olha, f é sobrejetiva e o x é finito. Então, o contradomínio é finito. Pelo que a gente fez antes, então, antes o g tem que ser finito, tá? E aí, acabou essa demonstração. Então, o que quer dizer? Se eu tenho dois conjuntos finitos, e eu tenho um conjunto finito, eu sei que se o contradomínio é finito e a f é injetiva, então o domínio tem que ser finito. Agora, se o domínio é finito e a f é sobrejetiva, então o contradomínio tem que ser finito. A imagem, que ele vai ser igual à imagem, né? Legal? Pessoal, alguma dúvida nisso? Se eu colocasse numa prova, vocês conseguiriam redefinir? Ou numa lista de exercícios? Valendo? Ou fazer um seminário? Vamos lá. Yali. Yali. Yali, você está por aí? Ok, vou perguntar para outra pessoa. Vamos ver quem que eu vou pegar aqui. Beatriz, você conseguiria fazer? Poderia tentar, professor. Conseguir, eu não te garanto. Ah, tá. Legal. João, você conseguiria fazer, cara? Sim, professor, essa eu conseguiria. Ah, tranquilo. Tá, é porque eu tô perguntando isso para ver se ficou dúvida, tá? Se ficou dúvida, vocês me falam. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Yali, você tá sem áudio, tá? A Yali tá sem áudio, agora eu entendi. O que aconteceu, Yali? Deu pau no microfone, hein? Essas coisas da aula, é isso que é ruim. A aula remota, eu tenho uma coisa que agora eu me convenci. Ensino à distância só se for curso técnico, tá, gente? Curso universitário, ele é muito difícil de ser feito. E eu tô sentindo, eu acho que minhas aulas estão ficando piores e fica mais difícil para vocês. A vantagem é assim, se eu gravo um vídeo, aí depois eu mando, aí vocês reveem a aula, isso é legal. Mas essa parte de explicar, porque aí tem, até para ter a interação com vocês que a gente tinha na sala de aula, é bem diferente, né? Mas enfim. E aí tem esses detalhes técnicos também, né? Que aí, às vezes, por exemplo, o meu computador vive dando pau aqui. Às vezes eu começo atrasado por conta disso, né? Isso porque ele não é velho, tá? Se ele fosse velho, ia ser pior ainda. Então tem todas essas coisas assim, né? Que aí um curso universitário fica difícil. Mas vamos lá. Então, gente,
A gente acabou isso, a gente vai passar para mais um tópico, tá? Deixa eu ver que horas são. Nossa, já tem 1 hora e pouquinho de aula. 22:01. Vamos lá. Não vai dar para terminar o assunto. Eu vou fazer com uma aula síncrona. Vou mandar um vídeo, aproveitar que a gente não fez a primeira aula da semana, eu vou mandar um vídeo gravando o restante aqui, tá? Então, olha, um subconjunto dos naturais ele é limitado se existe um P natural tal que x é menor ou igual que P para todo x pertencente a x. Para todo x pertencente a x. Tá? Por que ele fez isso? Para a gente demonstrar o próximo corolário. Um conjunto X contido em N é finito se e somente se ele é limitado. Então, todo subconjunto finito dos naturais é limitado. E se ele é limitado, então ele é finito. Tá? A gente não pode falar isso se a gente tiver no conjunto. Depois que a gente vai construir, vocês vão ver. Senão vale para o conjunto dos números reais, porque já não vale nem para os racionais, né? Os racionais imagina e os irracionais, os racionais. Então, para o conjunto dos números reais, isso não vale. Porque, por exemplo, o intervalo 0, 1, ele é limitado, só que ele não é finito, né? Não é um conjunto finito, ele tem infinitos pontos, né? Mas no caso aqui dos naturais, isso é verdade, porque os naturais você vai de pulinho, né? Ele é discreto, né? Ele é discreto no seguinte sentido. Toda vez que vocês ouvirem alguma coisa discreta, quer dizer que é uma coisa uma coisa discreta. Se ela tem uma objeção com o conjunto dos números naturais, tá? Enfim. Então, todo subconjunto finito é limitado. Se somente se ele é limitado. Então, vamos lá. Se o x aqui é um conjunto finito, ó, ele tem n elementos, eu coloco o P como sendo a soma de todos, né? E claro que eu vou ter que o x é menor ou igual que P para todo x ali, né? Pertencente a x. Logo, ele é limitado. Essa é a parte simples. A recíproca é, se x contido em n é limitado, então, se ele é limitado, todo elemento dele, todo elemento x do x, vai ser menor ou igual que um P. O que eu faço? Esse x aqui está contido no IP, por exemplo. Por exemplo, eu posso ter que o x é o conjunto 1, 2, 3, 4, tá? Eu pego esse x aqui, ele está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o IP, tá? Para algum P. Eu peguei o 5, mas podia ter pego o 6, o 7 e assim por diante, tá? Podia ter pegado com 5, 6, 7, qualquer um. Eu peguei o primeiro, né? Ele está contido para algum IP para P, pertencente aos naturais. Então, segue que o quê? Segue do teorema 2, né? Quem que é o teorema 2? Olha, todo subconjunto do conjunto finito é finito. A gente sabe que, ó, uma coisa que eu tenho certeza é que esse P é finito, porque eu sei que ele tem. No caso aqui é o I5, né? Eu coloquei o P ali, mas isso aqui é o I5. Eu sei que esse cara aqui tem 5 elementos, então ele é finito. Como esse cara aqui é um subconjunto dele, também é finito, tá? E aí a gente prova o corolário esse corolário 2 aqui, tá? Do teorema 2. Bom, até agora a gente tratou só de conjuntos finitos, né? A gente já vai começar a trabalhar com os conjuntos infinitos dos conjuntos finitos que estão nos números naturais, tá? Gente, o que é um conjunto infinito? Conjunto infinito se ele não é finito, tá? Bom, tem que refinar um pouco isso. Bom, se um conjunto é infinito, a primeira coisa, ele não é vazio, tá? E também, ele não existe N, tá? Ele não é vazio e nem existe um N para qual que for N, né?
Ou seja, não existe, para qualquer n, não existe uma abjeção desse conjunto no IN, tá? Olha, então, olha, é exatamente isso. Ó. Ele é finito quando ele é infinito quando ele não é finito. Ou seja, o x não é o vazio, porque o vazio é finito, e nem existe, seja qual for n, uma abjeção que ele esqueceu de colocar aqui, cortou, né? Uma abjeção f de IN em x. Não existe. Para todo n em ciências naturais. Qualquer que for, seja n, não existe uma abjeção dele. Tá? Porque lembrando que n é finito. Tá? Essa é uma boa definição, só que a gente vai caracterizar ele melhor, né? Vamos caracterizar melhor esses conjuntos infinitos, porque só com essa definição a gente não consegue fazer nada, né? Por exemplo, qual que é o primeiro exemplo de conjunto finito dos números naturais que a gente conhece? O conjunto dos números naturais. O conjunto de todos os naturais, ele é infinito, tá? Por quê? Por que que eu sei que ele é infinito usando a nossa definição? Porque é o seguinte, se é o conjunto dos conjuntos de números naturais, eu não consigo fazer uma abjeção desse n em n, né? Tá? Porque esse n aqui vai ser sempre um conjunto finito, tá? De n, e aí eu já não consigo fazer todas as abjeções, porque sempre vai ficar naturais de fora, tá? E aí, pelo mesmo motivo, também para qualquer k, para dado se k pertence aos naturais, os múltiplos de k também é um conjunto infinito, tá? Claro, os múltiplos de 2, por exemplo, é o conjunto dos pares. Aí esses caras são infinitos. Vamos lá, só que eu vou caracterizar melhor isso, tá? Porque essa definição, ela é assim, ela é boa, mas ela não dá uma possibilidade de a gente tirar novos resultados, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa definição e, a partir dela, usar um teorema que caracteriza os conjuntos infinitos no conjunto dos números naturais, tá? Então, vamos lá, é o teorema 3. Deixa eu ver só o horário, tá, pessoal? 10:08 ainda, a gente tem mais uns 30 minutos. Nossa, vocês são bonzinhos, vocês nem reclamaram. Tem 22 minutos só, professor. Ah, que bom, Clemente. Pô, eu tô Você não deu nem 21 tempo, agora, professor, da 21. gente reclamar? Deu nem Hã? tempo, né, Clemente, da gente reclamar? Não, tava abrindo o áudio ainda. Pois é, ué, ele já brigou. Fazer maldade, né? Vamos lá. Então, gente, para cada, olha, então vamos lá. Então, se um conjunto é infinito, quando x é infinito, então existe uma aplicação injetiva de n em x, tá? Exatamente assim, é exatamente isso. A gente vai caracterizar como um conjunto infinito como sendo como uma injeção. Por que não uma abjeção, gente? Porque depois, mais para frente, a gente vai lidar com o conjunto dos números reais, né? E aí a gente vai lidar com a questão também do... E no conjunto dos números reais tem uma coisa que a gente diz que o conjunto dos números reais não é inumerável, tá? Se eu falasse que uma conjunta é infinito, teria que ser uma abjeção, eu estaria cortando os conjuntos que, por exemplo, eu estaria cortando todos os números quando a gente fosse trabalhar com os números naturais, com os números reais, a gente estaria cortando todos os números irracionais, por exemplo. A gente não conseguiria, porque a quantidade de números irracionais é muito maior do que a dos números naturais, tá? E aí, a gente estaria perdendo uma parte importante dos conjuntos infinitos, reais infinitos, né? Então, tem que ser uma injeção. Então, lembra disso, ela é injetiva, tá? E, às vezes, não vai ser sobrejetiva, tá? Mas a gente ainda não falou dos números reais. Semana que vem a gente vai falar. E vocês vão perceber isso de forma melhor, tá? Olha, então aqui
Então, vou provar isso. Isso é infinito, então tem uma função injetiva aqui. Para cada subconjunto não vazio A, o que eu posso fazer? Nós escolhemos um elemento x de A, e ele é definido como um x com índice A pertencente a A. Então, eu pego o A aqui, ó. Eu pego um subconjunto do x, e dentro desse conjunto A, eu escolho um x aí, e eu vou chamar ele de x de A. Aí eu visto ele com essa roupa, tá? A gente pode pensar, só pus uma roupa diferente nele, chamou de x de A. Mas é um elemento que está em A. Em seguida, a gente vai definir de forma indutiva a função f de n em x da seguinte forma. F de 1 igual a x, o conjunto todo, então a gente vai pegar o próprio conjunto, então a f de 1 é o conjunto todo. A gente pega e escolhe dentro do x. Depois, ele não fez aqui, mas é assim. Então, eu tenho x aqui. Então, eu venho aqui e pego esse ponto aqui, x. O x é o x1. Então, para esse x1 aqui, eu vou fazer que a f de 1 é igual a x1. Tá? Aí depois eu pego outro conjunto tirando o x1. O próximo conjunto vai ser quem? Eu vou pegar agora dentro do conjunto, o próximo conjunto eu vou pegar o A como sendo o x menos o subconjunto com o x1. Tá? Então, eu isolo o x, eu vou pegar todo mundo aqui menos esse cara. E aí, dentro desse cara, eu vou pegar outro. Vou pegar esse aqui, x2. Tá? Então, eu vou pegar um x2 pertencente a A. Bom, nota que o x2 nunca vai poder ser o x1, porque o x1 eu tirei. E aí, eu vou definir como f de 2 o x2. Que é o x2, que é o... Vou usar aqui a notação. Esse aqui é o f, é o x de x. Aqui vai ser o x menos a f, o x pequeno do x grande menos o 1, o x1. Depois, no outro passo, a gente vai tirar o x1 e o x2, aí a gente vai pegar o B como sendo x menos x1, x2. Vou chamar de x de B e assim por diante. Então, ele supõe que a gente define esses caras n vezes. Olha, esse aqui é o x grandão. E esse aqui é o x sobre a n. Aí o AN ele fala quem é aqui, ó. Tá vendo? A gente vai escolher ali. Então a gente definiu esses n primeiros pontos, tá? A gente vai definir, olha, então eu defino o x1, eu pego aqui, e o x de A, olha, então para cada A eu pego o x de A, escolho 1 e vou tirando. Aí o AN vai ser o x quando eu tirei todas as imagens. Eu tirei o F1, F2 até Fn. Eu defini todos esses e tirei. O que eu vou fazer agora? Como x, a gente então vai a primeira coisa. Como x é infinito, o AN eu garanto que então é vazio, porque o x é infinito. Então eu tirei um número finito de coisas, ele continua sendo infinito. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Bom, eu defini até o n. Para o próximo passo, o n mais 1 eu vou definir como x de AN, que é o que eu fiz. E isso completa a definição da nossa função. Por exemplo, quem que é o f de 1? O f de 1 é o x, é igual a... O f de 1 é igual ao x do x grande. Quem que é o f de 2? É igual ao x de A1. Quem que é o f de 3? É igual ao x de A2. Quem que é o f de 4? O x de A5. Quem que é o f de n? X de AN. AN menos 1. Quem que é o f de n mais 1? O x de AN. Quem que é o f de n mais 2? O x de AN menos 1. Mais 1. E assim por diante, tá? Então, completa a definição. Agora, eu tenho que provar que essa f é injetora, tá? Bom, quem que é o domínio da f? O domínio é os naturais, né? Então, eu vou pegar, olha. Então, eu vou pegar dois n, o m e o n,
e eu vou pegar, digamos que o M sem perda de generalidade, eu vou supor que o N é menor que o M. Não tem problema, tá? Porque se o N fosse menor que o M, a gente só inverteria a posição, a argumentação, mas ela seria exatamente a mesma, só com o N no lugar do M, tá? E o M no lugar do N. Então, eu vou supor que M é menor que N. Bom, se isso é verdade, gente, olha o jeito que eu fui definindo o conjunto. A cada passo eu tirava os caras que eu já tinha definido. Então, se o M é menor que o N, eu tenho certeza que o f de M ele vai estar no f de x1 até o f de n menos 1. Só que ele não está, e o f de n ele vai estar no x menos f de 1 até n menos 1, tá? Aqui ele errou em alguma coisa aqui, né? Exatamente, olha. Aqui não é isso, aqui é isso aqui, ó. Por quê, olha? Se o M é menor que o N, e olha a maneira que a gente definiu, tá? O f de N é o xan menos 1. Ó. Esse cara aqui é o xan menos 1, tá? O f de N. Então, se o M é menor que o M, eu tenho certeza que ele vai estar aqui. O M pode ser no máximo. Se o M é menor que o N, por exemplo, o M poderia ser N menos 1. Então, ele está aqui. Tá? O N poderia ser o N menos 2 e assim por diante. Só que o M não é o N. Então, ele está dentro dessa coisa. Só que o N, o F de N, esse cara aqui é o X, XAN menos 1, certo? Mas quem que é o AN menos 1? O AN menos 1 são todos os caras da fórmula. É o X menos o F de 1, F de 2, o F de 3, o F de N menos 1, tá? Eu estou tirando exatamente o F de N menos 1. Se eu estou tirando exatamente o F de N menos 1, ele não pode, o N, olha, não pode estar aqui dentro. O M pode, porque o M é menor do que o N. Então, ele é algum desses caras aqui. Só que o N não está aqui dentro. A imagem do N não está aqui dentro. Logo, as imagens são diferentes. Ou seja, peguei caras no domínio diferentes e levei imagens diferentes para qualquer que seja MN dentro dos naturais. Ou seja, essa função é injetora. Tá? Eu provei isso aqui. Ó. X diferente de Y implica que f de x diferente de f de y. Isso aqui quer dizer que ela é injetora. Tá? A gente pode provar tanto assim ou a gente pode provar assim também. Ó. Se f de x igual a f de y, que é a contrapositiva desse, isso aqui implica que x igual a y. Se eu negar isso, quer dizer que se x é diferente de y, então as imagens têm que ser diferentes. Tá? Ela é injetora. E foi um jeito esperto, olha, foi uma construção. Eu construí a função, tá? E construí ela de forma injetiva. Ou seja, a gente caracterizou aqui todo o conjunto infinito, ele é caracterizado pelo quê? Eu consigo encontrar uma injeção, uma função injetora dos naturais nele, tá? Deixa eu ver que horas são. Acho que hoje eu fui lento demais, né? Tem mais 5 minutos. Eu não vou... Depois vou dar uma folguinha de 5, né? Para a gente fazer a chamada também, né, pessoal? Eu devia ter feito a chamada na primeira aula. Estou esquecendo de fazer isso. Então, vamos lá. Olha, um conjunto... Então, o conjunto X, ele é infinito se e somente se existe uma bijeção de X em Y, sendo que X é um subconjunto, sendo que Y é um subconjunto próprio de X. Tá? Olha a diferença.
Se o conjunto é finito, a gente provou lá em cima que não posso ter uma objeção dele se um conjunto é finito. Qualquer subconjunto próprio dele eu não posso estabelecer uma objeção entre um subconjunto próprio dele e ele. Agora, já no caso dos infinitos, não. Isso aí fica muito simples de ver, porque é assim, gente, só pensar. Olha, o conjunto dos pares é o conjunto dos caras da forma 2n, tal que n pertence aos naturais. Olha, esse conjunto aqui está contido nos naturais, só que ele está contido e não é próprio. E não é igual, ele é próprio. Tá? Só que essa função aqui, ó, f de n igual a 2n, é uma objeção. Ela é injetora, é fácil verificar, e ela é sobrejetora. Tá? Essa função aqui, ó, ela saindo dos naturais e chegando nesse conjunto aí que eu vou chamar aqui de 2n. Tá? Quando eu escrever assim, é o múltiplo de 2. 2n. Essa função é injetora e sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é uma objeção, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma objeção do subconjunto próprio nele, no conjunto. Só que por que eu posso fazer isso? Porque agora o n é infinito. E essa é uma característica dos conjuntos infinitos, tá? Eu consigo uma objeção de partes dele nele, tá? E aí, com efeito, a gente vai... Supõe que x é infinito, desculpa, e f de x é uma função injetora. Então, se o x é infinito, então essa função aqui é injetiva pelo teorema anterior, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos escrever para cada n, olha, eu vou escrever que f de n é igual a xn. Tá? Para cada n, f de n é igual a xn. E eu vou considerar o subconjunto próprio y igual a x menos o x1. Estou tirando o primeiro elemento. Tá? Eu estou tirando daqui a imagem do 1. Tá? E eu vou definir a seguinte objeção, tá? Φ de x em y, tá? Que é na parte própria dele, né? Esse conjunto aqui é próprio do x, é um subconjunto próprio, porque eu estou tirando um elemento dele, né? Eu vou fazer o seguinte, f de x e y é φ de x igual a x, ou seja, ele mantém o x fixo se x não é nenhum desses caras aqui, nenhum dos xn, tá? Se x não é nenhum dos xn, eu mantenho o x fixo. E, no caso, quando for xn, eu vou jogar para frente, para o xn mais 1. Então, o que essa função faz? Ela pega, mantém os que não estão os que não estão não são nenhum desses caras aqui, ou seja, não estão na imagem da f, os que não estão na imagem, eu deixo fixo nessa objeção. E, para os que estão na imagem, eu vou definir ela como sendo assim, a φ de x1 é o x2, a φ de x2 é o x3, a φ de x3 é o x4, e assim por diante. Tá? É claro que isso é objetor, porque, olha, se dois caras aqui são... Olha, se eu pegar dois caras diferentes, por exemplo, o xn mais 1, se eu pegar dois caras diferentes ali, por exemplo, o f de xn diferente de f de xn, tá? O f de xm diferente do f de xm, então o f de xm ele vai ser xn mais 1, e o f de xm vai ser xm mais 1. Se o m é diferente do n, é claro que o m mais 1 é diferente do n mais 1, tá? Então, é injetor aqui. E, claro, né? Se eu pegar um x1, um x diferente de y, para os que não são dessa forma, é claro que se x é diferente de y, se ela está mantendo fixo aqui, se o x é diferente de y, o f de x vai ser diferente de f de y, né? Então, essa função aqui é injetora, tá? É a injetora que a gente estava procurando, tá? Reciprocamente, porque isso é um C e somente C. Reciprocamente, se
Se essa daqui é uma objeção desse nesse, segue do corolário 3 do teorema 1, né? Bom, reciprocamente, se eu tenho essa objeção aqui de x em y, um x sendo um conjunto próprio, eu vou provar que o x é infinito, tá? Então, vamos lá. Reciprocamente, então eu tenho que provar que o x é infinito. Então, eu estou supondo que existe uma objeção de x em um subconjunto próprio seu. Bom, nesse caso, o x tem que ser infinito, porque senão ele contraria o corolário 3 do teorema 1. Vamos lá ver o que o corolário 3 do teorema 1 diz? Isso aqui, ó. Não pode existir uma objeção entre um conjunto finito e sua parte própria, tá? Ou seja, se existe essa objeção, e aqui a gente viu que existe, né? Deixa eu ver aqui. A gente viu que se reciprocamente aqui, então, eu estou supondo que existe essa objeção, então a única saída para o x é se ele ser infinito. Que se ele fosse finito, não existiria essa objeção. Corolário 3, tá? Gente, vou parar por aqui para a gente poder fazer a chamada, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Parar de gravar.